Nas profundezas da terra em Montana, o túmulo de uma criança tinha o poder de mudar a história. Não se tratava apenas de ossos velhos, mas sim de uma bomba genética. Quando os cientistas finalmente decifraram o DNA desse bebê de 900 anos, descobriram uma verdade tão profunda que os livros didáticos se tornaram obsoletos da noite para o dia. A origem misteriosa e única de todos os nativos americanos é uma coisa, mas você não vai acreditar aonde essa trilha genética leva e o que ela revela sobre a rapidez com que eles conquistaram o continente. Para dizer o mínimo, esta é uma história incrível. A criança que detinha a chave, num dia frio de 1968, no sul de Montana, 2 operários da construção civil estavam escavando arenito na base de um penhasco rochoso. Eles não estavam buscando nada de especial, estavam apenas fazendo seu trabalho. Mas logo seus equipamentos se depararam com algo incomum. Apenas 2 metros abaixo da superfície, encontravam-se os frágeis restos mortais de uma criança. Veja bem, essa descoberta poderia facilmente ter sido descartada ou esquecida. Em vez disso, tornou-se a pista mais importante para solucionar o maior mistério da pré-história americana. Quem foram os primeiros americanos e de onde vieram? Este lugar, hoje conhecido como Sítio Enzik, era diferente de tudo o que já se tinha visto. Os ossos pertenciam a um menino com idade entre 1 e 2 anos, mas o que foi encontrado ao seu redor deixou os arqueólogos perplexos. Ele estava cercado por mais de 100 ferramentas antigas, todas meticulosamente trabalhadas em pedra e chifre. Não se tratava apenas de pontas de flecha simples, mas também de pontas de lança, lâminas de 2 gumes e ferramentas especializadas, fabricadas em um estilo muito característico. Os cientistas imediatamente os reconheceram como pertencentes ao povo Clovis, uma cultura que há muito se acredita ter sido a primeira a se estabelecer na América do Norte. Os artefatos em si eram um verdadeiro tesouro, a maior coleção de ferramentas Clovis já encontrada em um só lugar. Mas havia algo mais, algo profundamente pessoal e misterioso nesse enterro. Os ossos e ferramentas da criança estavam cobertos por uma espessa camada de ocre vermelho brilhante, um tipo de minério de ferro em pó. Estamos falando de uma quantidade enorme. Mais de 13 quilos dessa substância foram cuidadosamente espalhados sobre o menino. Nas culturas antigas, o ocre vermelho era um material sagrado, frequentemente simbolizando a vida, o sangue e o renascimento. Não se tratava de um enterro comum, mas sim de uma cerimônia profundamente espiritual. Há quase 0 anos, alguém amou essa criança o suficiente para lhe dar uma das despedidas mais suntuosas que se possa imaginar. Ninguém está dizendo que esse ato de amor reverberou através do tempo, permitindo que a ciência moderna respondesse a perguntas que os antigos nem sequer podiam imaginar. Durante décadas, a criança Enzik, como ficou conhecida, foi uma peça importante, mas frustrante, desse quebra-cabeça. As descobertas confirmaram que o povo Clovis estava em Montana há aproximadamente 900 anos. Eles eram excelentes caçadores, capazes de caçar mamutes e outros animais de grande porte, usando suas pontas de lança sulcadas características. Muitas pessoas são fascinadas pela teoria inicial de Clovis, que defendia que os caçadores de animais de grande porte constituíram a primeira e única onda migratória para as Américas. No entanto, nem tudo é o que parece. Surgiram perguntas incômodas. De onde veio o povo Clovis e como conseguiu se espalhar por 2 continentes, do Canadá ao Chile, num piscar de olhos? As respostas a essas perguntas poderiam ser encontradas nos ossos de uma criança Enzik, mas durante 40 anos a tecnologia para lê-los não existia. O esqueleto repousava no museu, uma testemunha silenciosa de um mundo perdido. Os cientistas sabiam que era importante, mas não faziam ideia de que continha código genético que mudaria completamente tudo o que pensavam saber. Essa criança não pertencia exclusivamente à cultura Clovis. Ele se tornaria o mensageiro deles para o futuro. No entanto, compreender essa mensagem era um desafio quase impossível. O DNA era antigo e estava danificado. A chocante verdade contida no DNA. No início do século XXI, um novo campo da ciência teve um rápido desenvolvimento. Análise de DNA é antigo. Os cientistas conseguiram agora extrair minúsculos fragmentos de material genético de organismos extintos há muito tempo e remontá-los. Para dizer o mínimo, foi um momento que mudou tudo. De repente, eles tinham uma máquina do tempo que lhes permitia observar diretamente a biologia do passado.
Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pelo renomado geneticista dinamarquês Esko Willerslev, concentrou sua atenção na criança Enzik. Eles sabiam que, se conseguissem sequenciar o genoma dele, não estariam estudando apenas uma pessoa. Eles analisariam instantâneos de toda a população fundadora das Américas. O processo foi extremamente delicado. Extrair DNA de ossos com quase 13,000 anos não é tarefa fácil. O DNA se decompõe em milhões de minúsculos fragmentos. Esses ossos estão fortemente contaminados com material genético proveniente de bactérias do solo e até mesmo de pessoas que tiveram contato com esses ossos ao longo dos anos. Muitas pessoas não percebem o quão difícil é essa tarefa. É como tentar juntar os pedaços de um único livro danificado de uma biblioteca que passou por um terremoto e uma inundação. No entanto, utilizando tecnologia de ponta, a equipe conseguiu isolar meticulosamente o DNA autêntico do menino e começar a decifrar seu código genético. Quando os resultados finalmente chegaram, foram impressionantes. A primeira coisa que a equipe confirmou foi a origem do menino. Testes de DNA mostraram claramente seu parentesco com os antigos habitantes da Sibéria. Isso acabou com algumas das teorias mais malucas, como a hipótese solutriana, que defendia que os primeiros americanos eram, na verdade, antigos europeus que navegaram pelo Atlântico. A criança de Enzik provou de uma vez por todas que os ancestrais dos nativos americanos vieram da Ásia, através da ponte terrestre de Bering, que outrora ligava a Sibéria ao Alasca. Essa foi uma grande confirmação, mas não a maior surpresa. A verdadeira sensação ainda estava por vir. A equipe então comparou o genoma da criança de Enzik com o DNA de povos indígenas modernos. Naquele momento, a história se transformou de um artigo científico em uma manchete que mudou o curso da história. Descobriram que o DNA da criança de Enzik era mais semelhante ao DNA de todos os nativos americanos modernos do que ao DNA de qualquer outra população na Terra. Dos Cree no Canadá aos Maias no México e aos Mapuche no Chile, todos os indígenas incluídos no estudo tinham uma ligação genética direta e inegável com esse menino de Montana. Cientistas estimam que até 80% dos povos indígenas da América do Norte, Central e do Sul sejam descendentes diretos da família imediata do filho de Enzik, seu clã. Os 20% restantes eram parentes mais próximos dele do que de qualquer outra pessoa. Foi inacreditável. Isso significava que o povo Clovis não era apenas um dos primeiros grupos nas Américas, mas também os ancestrais diretos de quase todos os seres humanos. Eles foram, na verdade, os pais fundadores de todo o hemisfério. O DNA mitocondrial específico do menino, uma linhagem chamada D4H3 é tão raro hoje em dia que ocorre em menos de 1% dos nativos americanos. No entanto, sua presença em seu genoma ancestral provou que se tratava de uma linhagem fundadora que migrou para o sul e se ramificou em centenas de nações e tribos. O filho de Enzik não era simplesmente um membro de uma cultura perdida, ele era um ancestral direto, untraceable, de milhares e milhares de pessoas que vivem hoje. Essa descoberta revelou um novo e impressionante panorama de uma única migração unificada que varreu os continentes. Mas essa descoberta levantou uma questão ainda mais importante. Como um grupo de pessoas conseguiu realizar tal feito? Uma única família ocupa um hemisfério. O DNA da criança. Enzik não apenas conectou os pontos, mas também redesenhou o mapa do passado. A mensagem principal era clara e inegável. Como alguns argumentam, a América não foi povoada por muitas ondas distintas de povos diferentes ao longo de dezenas de milhares de anos. Em vez disso, foram colonizadas por um único grupo fundador, os ancestrais das crianças Enzik, que se deslocaram para o sul a partir da ponte terrestre de Bering, a uma velocidade incrível. Este grupo dividiu-se em dois ramos principais. Nos tornaríamos os ancestrais de povos como os Athabascanos do Norte. O segundo ramo, o ramo filho de Enzik, povoou o restante da América do Norte e toda a América do Sul. Isso subverteu completamente o modelo Clovis First. Veja bem, essa teoria não estava completamente errada, mas estava incompleta. O povo Clovis foi a primeira cultura amplamente distribuída, mas estudos de DNA mostraram que eles não eram um grupo estático que simplesmente caçava mamutes na América do Norte.
Eles faziam parte de uma expansão enorme e dinâmica. Dados genéticos indicam que, após chegar às Américas, a população fundadora permaneceu por vários milhares de anos na Beríndia, uma região atualmente submersa entre o Alasca e a Sibéria. Durante o período de estase na Beríngia, seu DNA tornou-se único. Então, há cerca de 15 anos, as camadas de gelo que cobriam o Canadá começaram a derreter, abrindo um corredor para o sul por onde os humanos entraram. A velocidade de sua expansão é bastante, para dizer o mínimo, um dos fatores mais surpreendentes da história da humanidade. Evidências arqueológicas e genéticas indicam agora que, em apenas 0 anos, esses povos se espalharam do Alasca até o extremo sul do Chile, percorrendo uma distância de mais de 16 quilômetros. Pense nisso. Isso significa expandir-se pelo menos 8 a 16 quilômetros por ano em território desconhecido, lar de enormes predadores e uma paisagem completamente estranha. Eles eram mestres na exploração e na adaptação, colonizando 2 continentes mais rapidamente do que qualquer outro grupo humano colonizou novas terras. Essa descoberta também ajudou a compreender sítios arqueológicos controversos. Durante anos, sítios arqueológicos como Monte Verde, no Chile, que datam de mais de 500 anos e são mais antigos do que qualquer sítio Clovis na América do Norte, foram ignorados por muitos cientistas. Como é possível que os humanos tenham aparecido no sul do Chile antes de chegarem ao Texas? O genoma Anzac forneceu a resposta. A migração ocorreu tão rapidamente que as pessoas conseguiam chegar ao extremo sul quase imediatamente após se estabelecerem no norte. Os primeiros americanos não apenas caminhavam, como também corriam. Muitos ignoraram o fato de que essa única descoberta pôs fim a décadas de intenso debate acadêmico. Ela forneceu uma teoria unificada. As diferentes formas de crânio encontradas na América do Norte e do Sul, que alguns usavam para argumentar a favor de diferentes populações fundadoras, foram agora explicadas pela simples deriva genética ao longo de milhares de anos dentro de uma única população relacionada. O DNA da criança, Anzac provou ser a pedra de Roseta que permitiu aos cientistas finalmente decifrar a história do passado. Era a história de uma única árvore genealógica com muitos ramos. O caso foi resolvido cientificamente, mas a história da criança Anzac estava longe de terminar. Esse menino da antiguidade tinha mais uma jornada pela frente. Uma jornada de volta para casa que gerou controvérsia nos tempos modernos. O legado de Anzac I. As descobertas científicas sobre o genoma da criança Anzac foram um triunfo, mas também suscitaram profundas questões éticas. De quem era a história que eu queria contar? Durante décadas, cientistas estudaram os restos mortais de nativos americanos, muitas vezes sem o consentimento ou mesmo o conhecimento de seus descendentes vivos. Muitas pessoas se encantam com o progresso científico, mas ninguém nos diz qual será o seu custo humano. Para muitos povos indígenas, desenterrar e analisar os ossos de seus ancestrais é uma grave violação de suas crenças espirituais. A criança Anzac não era apenas um dado, era uma pessoa, um filho amado, ancestral. Com isso em mente, a equipe de pesquisa liderada por Eska Willerslev sabia que precisava fazer algo diferente. Mesmo antes de publicarem suas descobertas inovadoras, eles estabeleceram contato com tribos nativas americanas que viviam na região de Montana. Eles viajaram para reservas indígenas e apresentaram suas descobertas aos anciãos das tribos Crow, Cheyenne e de outras nações. Eles não apenas apresentaram dados, mas também pediram orientação. Eles explicaram o que haviam descoberto, que aquela criança era uma ancestral direta das pessoas que viviam no mesmo cômodo. A reação foi forte e emotiva. Para as tribos, isso não era novidade, mas sim uma confirmação do que havia sido transmitido oralmente por elas durante séculos. As histórias da criação frequentemente mencionam que eles vieram da Terra e que estavam lá desde tempos imemoriais. Pela primeira vez, a ciência começou a ser coerente com suas tradições sagradas. Sarah Anzac, filha da família em cujas terras os restos mortais foram encontrados, também esteve profundamente envolvida. Ela cuidou dos ossos durante anos e sentiu uma profunda responsabilidade em garantir que fossem tratados com respeito. Cientistas, a família Anzac e uma coalizão de tribos de Montana se uniram para tomar uma decisão histórica.
Em 28 de junho de 2014, quase 46 anos depois de o bebê Anzac ter sido encontrado, ele foi enterrado novamente. Realizou-se uma cerimônia que combinou a ciência moderna com a tradição ancestral. Representantes de muitas tribos se reuniram para prestar homenagem ao menino. Envolveram seus restos mortais em um manto de pele de búfalo, cantaram canções tradicionais e o colocaram de volta na terra em um lugar secreto, garantindo que ninguém jamais o perturbasse novamente. Foi um momento decisivo, um novo modelo de cooperação entre a ciência e a cultura indígena. As pessoas que observavam esses eventos perceberam que o mistério havia sido resolvido, mas também que uma ferida profunda começara a cicatrizar. Tudo isso aconteceu da noite para o dia? Claro que não. Mas para as tribos, isso era a prova daquilo que elas sempre souberam. Para a ciência, foi uma lição de humildade e respeito. Embora possamos não conhecer detalhes essenciais sobre a vida dele, o legado do filho de Anzac agora é duplo. Como seu DNA. Ele reescreveu os livros de história, mas também ajudou a mudar as regras pelas quais abordamos o passado com respeito. O filho de Anzac provou que a ciência e a tradição podem contar a mesma história. Mas será que a ciência tem o direito de descobrir segredos que nossos ancestrais queriam manter em segredo? Deixe-nos saber abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever.